Apostasia seria um sinal profético que está se cumprindo diante dos nossos olhos? Você já percebeu que estamos vivendo uma época em que muitos conhecem a religião, mas poucos permanecem firmes? O que está acontecendo com o cristianismo dos nossos dias? Por que tantas pessoas que antes demonstravam fervor espiritual agora estão frias, indiferentes ou até mesmo combatendo aquilo que um dia defenderam? Seria apenas uma mudança de comportamento ou estaríamos presenciando o cumprimento de uma das mais alarmantes profecias da Bíblia? A palavra de Deus nos alerta sobre um fenômeno espiritual chamado apostasia, que significa abandono, deserção, afastamento deliberado de uma verdade que um dia eu conheci, que eu abracei. Não se trata de alguém que nunca conheceu a Cristo, trata-se de pessoas que ouviram a verdade, caminharam com ela, mas em algum momento decidiram abandonar, deixar para trás. O apóstolo Paulo escreveu muito sobre isso em suas cartas, que aconteceria antes da volta de Jesus. Jesus também advertiu que nos últimos dias muitos se escandalizariam e trairiam uns aos outros, o amor de muitos esfriaria. Essas palavras não foram escritas para assustar, mas para despertar. Hoje vemos igrejas cheias, mas corações vazios, templos lotados, mas vidas sem um compromisso com Deus. Mensagens adaptadas para agradar os ouvintes, enquanto a verdade é deixada de lado. Vivemos dias em que muitos querem só os benefícios do Evangelho, mas rejeitam as exigências. Querem a coroa sem a cruz, querem a promessa sem a renúncia, querem o céu sem a santidade, e a apostasia não acontece da noite para o dia. Ela começa de forma silenciosa. Primeiro a pessoa deixa de orar como antes. Depois a pessoa perde o interesse pela palavra, que é o alimento espiritual do cristão. Em seguida passa a justificar pequenos pecados. Com o tempo, aquilo que antes entristecia a sua consciência, aí torna-se normal. E quando percebe, já está distante da presença de Deus. A queda espiritual raramente acontece em um único passo. Ela acontece por meio de pequenas concessões repetidas ao longo do tempo. O inimigo sabe que não precisa derrubar um cristão de uma só vez. Basta convencê-lo a se afastar um pouco a cada dia. O que acontece, né? Acontece o seguinte, um culto perdido, uma oração abandonada, uma leitura bíblica negligenciada, uma decisão errada que você tolera e deixa para lá. E assim, pouco a pouco, a chama vai se apagando, mas há algo ainda mais preocupante. Isso aqui serve de alerta para todos nós. A Bíblia revela que nos últimos dias surgiriam falsos ensinos, falsos mestres, falsas doutrinas. Muitas pessoas deixariam de buscar a verdade para buscar apenas aquilo que agrade os seus desejos. Trocaram a convicção pela conveniência, trocaram a verdade pela popularidade, trocaram a santidade pelo conforto. Sabe o que nós aprendemos aqui também? Muitos trocam a presença de Deus pela aprovação dos homens. Contudo, em meio a esse cenário sombrio, existe uma mensagem de esperança. Deus sempre preserva um remanescente fiel. Sempre haverá homens e mulheres que se recusam a dobrar o seu joelho diante do espírito deste século. Pessoas que permanecem firmes quando outros desistem, que continuam crendo quando muitos abandonam a fé, que permanecem de pé quando o mundo inteiro parece estar se afastando de Deus. A pergunta não é apenas se está acontecendo realmente essa apostasia. A pergunta que nós devemos fazer é: como está a sua fé? Como está a nossa fé hoje? Sua paixão por Deus continua viva? Sua vida de oração permanece ativa? Seu amor pela palavra, ele continua forte? Se Cristo voltasse hoje, ele encontraria em você uma fé firme e perseverante? Este não é um tempo para distração, não é tempo para se acomodar, não é tempo para brincar com as coisas espirituais. É tempo de vigilância, é tempo de arrependimento, é tempo de retorno à palavra. É tempo de buscar Deus com todo o coração, com todo o entendimento. E a grande apostasia é um dos sinais dos tempos, mas aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão a promessa da vida eterna. Que a nossa geração não seja conhecida como a geração que abandonou a fé, que seja conhecida como a geração que permaneceu firme em meio à tempestade. Porque quando tudo estiver abalado, aqueles que permanecerem firmes em Cristo continuarão de pé. E você está
se afastando da fé ou se aproximando cada vez mais de Deus? Pense nisso, permaneça vigilante, porque os sinais estão diante dos nossos olhos. Se essa palavra fez sentido para a tua vida, para o teu coração, que venha reacender a chama do Espírito Santo na sua vida, na sua alma, no seu ministério. Que Deus em Cristo te abençoe. Se fez sentido, compartilhe com mais pessoas, em nome de Jesus, e até a próxima.